Que benefício pessoal você acha que um ilustre morador ou um ilustre desconhecido de uma cidade de 5 mil habitantes como eu pode obter fazendo campanha de graça para Bolsonaro como presidente da República? Nenhum benefício. Apoiei exclusivamente por acreditar que era o melhor para o Brasil, por acreditar na esperança representada por Jair Bolsonaro. E aí, de repente, eu passo boa parte do meu tempo em redes sociais e eu fico observando quanta maldade há nas pessoas. Quanta maldade há nas pessoas. O brasileiro, ele não é vítima da maldade dos outros. Ele é vítima da própria maldade. Ele sofre em função do próprio veneno. Ele não consegue sorrir por ver que alguém está feliz. Para ele, a felicidade maior tem que ser a dele. O brasileiro, ele não consegue comemorar o sucesso do outro. Ele não consegue se espelhar no sucesso do outro para buscar o próprio sucesso também. Não, muito pelo contrário. O brasileiro atrapalha o sucesso do outro só por não conseguir alcançar o sucesso. Só por achar que se precisa chegar ao topo, ele tem que chegar primeiro. Depois, se alguém quiser, alguém que tente. É assim que funciona no Brasil. E enquanto nós pensarmos assim, o único destino para as nossas vidas é o buraco. Gente, estou chegando para falar um pouquinho sobre a realidade, sobre a triste realidade do nosso país. Vivemos em tempos muito difíceis. Vivemos em tempos onde é errado fazer o certo e a coisa mais normal do mundo é fazer o errado. Vivemos em tempos onde as pessoas apoiam as coisas erradas em razão de aqueles erros que estão sendo cometidos, trazer-lhes alguns benefícios ou míseros benefícios, não sabendo elas que as atitudes certas seriam muito mais benéficas, não só a elas, mas como a todas as pessoas em volta. Vivemos em tempos onde as pessoas esquecem o coletivo e agem em benefício próprio, e agem pensando apenas no bem dela ou da própria família, e esquece as necessidades, as carências de outras famílias que talvez não tenham a metade das condições que elas têm. Vivemos em tempos onde meios que se usam para fazer justiça são apedrejados o tempo todo em redes sociais, simplesmente porque essa justiça está sendo feita contra o meu candidato, contra o meu político preferido, contra aquele político que um dia direcionou benefícios à minha pessoa. Até quando? Até quando a gente vai conseguir viver num mundo desse? E se a gente não mudar isso, qual é o destino que esse mundo vai tomar? Já se perguntou isso? A que ponto vamos chegar com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de atitude? Até quando? O mundo vai aguentar isso até quando? Nós vamos aguentar isso até quando? Vivemos em tempos onde as pessoas têm certeza de crimes que foram cometidos e mesmo assim defendem quem cometeu esses crimes. Critica-se um juiz por aplicar a lei em razão dos métodos utilizados só porque o político punido ou o criminoso punido é um parente meu, é um amigo meu, é alguém que me beneficiou, é alguém que já pagou as minhas contas, que já pagou o meu salário. Até quando? Estamos vivendo nas redes sociais hoje 12/6/2019. Olá, tudo bom? Estamos vivendo nas redes sociais uma movimentação escandalosa contra o ministro Sérgio Moro, o então ministro Sérgio Moro, que comandava a Operação Lava Jato na primeira instância, um juiz que teve o celular pessoal invadido por hackers. Em outros tempos, enquanto juiz, o ministro Sérgio Moro divulgou provas que, de acordo com o ponto de vista dele ou da lei, essas provas devem ser públicas para que o povo entenda o que está acontecendo ou de que seus políticos preferidos estão sendo acusados. Simplesmente por divulgar provas dos autos, Sérgio Moro era apedrejado pelos defensores do Lula. Simplesmente por dar publicidade a um processo, coisa que é mais do que protegida por lei, Sérgio Moro era apedrejado. Hoje, hackers invadiram o seu celular, invadiram sua conta pessoal em rede social para pegar conversas particulares e divulgar essas conversas. Só que o que a gente vê, essa invasão, esse crime contra o ministro Sérgio Moro aconteceu no tempo em que ele era juiz da Lava Jato. Aí você imagina quanta coisa não deve acontecer nos bastidores
dessas investigações ou desses processos criminais que deixam políticos que a gente tem certeza que são corruptos ou criminosos livres, para que eles fiquem impunes. Imagina a que ponto o Brasil chegou. Juízes sendo vigiados por criminosos, juízes sendo hackeados o tempo todo, criminosos acompanhando o que os juízes fazem nas suas redes sociais, no seu meio social, na sua vida extra-trabalho. E de repente, a pessoa que divulgou essas conversas tem envolvimento emocional ou sentimental com o deputado que ocupou o cargo do Jean Willis. O tal Intercept Brasil pertence a um militante de esquerda. Mas, de repente, o vazamento é uma conversa mais do que normal entre duas pessoas. Um juiz e um procurador da Lava Jato. Tem problema nisso? Não. Só que aí, de repente, contaminaram completamente o vazamento para manipular a mente das pessoas que ficam brigando em redes sociais, que ficam acusando toda e qualquer pessoa que são contrárias aos seus interesses em redes sociais, para manipular a mente dessas pessoas, para que essas pessoas comprem as brigas deles. Eu dou uma volta aqui pela minha cidade, a gente vai conversar com pessoas da esquerda. Gente, não tem um argumento, amigos de longa data, que não tem um argumento que você consiga debater com essa pessoa de boa. Não tem nada que você possa usar para tentar mostrar essa verdade para a pessoa que faz com que ela abra os olhos para o que você está falando. Você vê que cada palavra do que você fala entra por aqui e sai por aqui. Isso quando a pessoa não se levanta de perto e sai de perto de você e te deixa falando sozinho. De tão manipulada que a pessoa está. Porque busca informações, aprende a buscar informações em formadores de opinião de esquerda, em manipuladores de interesses ou por interesses. Você acha que a pessoa que fica batendo ou brigando em rede social ganha alguma coisa para defender algum político ou para defender alguma ideia de político? Não. Eles compram aquelas ideias por acreditar que elas são verdade, por já estarem vindo sendo manipuladas há muito tempo. E de repente, as pessoas que tentam formar essas opiniões, que tentam manipular essas pessoas, essas sim são as grandes beneficiárias. São elas que lutam por aqueles cargos de ministro, de secretário, de não sei o que, de não sei o que. São elas que são beneficiadas com isso. A pessoa que fica brigando em redes sociais ganha nada com isso não. Daí eu me pergunto, até quando a gente vai aguentar isso? Elegemos Bolsonaro por acreditar que ele era um fio de esperança num mundo tomado por corrupção, por pessoas inconsequentes, por pessoas sem caráter. Por isso, por acreditarmos que o Bolsonaro era a esperança para tentar dar um fim nisso, não a solução, a esperança para que a gente tentasse dar um fim nisso, elegemos Bolsonaro por isso. Elegemos Bolsonaro porque logo de cara vimos que as ideias dele eram boas. Já cansamos de falar aqui, se Bolsonaro quisesse um governo corrupto, ele tinha colocado políticos nos ministérios. Ele não teria colocado generais, oficiais da lei, não teria colocado o Sérgio Moro na pasta da Justiça, entendeu? Se Bolsonaro quisesse se corromper, se Bolsonaro quisesse roubar o Brasil como todos os outros políticos fizeram, a gente não tinha trabalhado de graça para ele não. Que benefício pessoal você acha que um ilustre morador ou um ilustre desconhecido de uma cidade de 5 mil habitantes como eu pode obter fazendo campanha de graça para Bolsonaro como presidente da República? Nenhum benefício. Apoiei exclusivamente por acreditar que era o melhor para o Brasil, por acreditar na esperança representada por Jair Bolsonaro. E aí, de repente, eu passo boa parte do meu tempo em redes sociais e eu fico observando quanta maldade há nas pessoas. Quanta maldade há nas pessoas. O brasileiro, ele não é vítima da maldade dos outros. Ele é vítima da própria maldade. Ele sofre em função do próprio veneno. Ele não consegue sorrir por ver que alguém está feliz. Para ele, a felicidade maior tem que ser a dele. O brasileiro, ele não consegue comemorar o sucesso do outro. Ele não consegue se espelhar no sucesso do outro para buscar o próprio sucesso também. Não, muito pelo contrário. O brasileiro atrapalha o sucesso do outro só por não conseguir alcançar o sucesso. Só por achar que se precisa chegar ao topo, ele tem que chegar primeiro. Depois, se alguém quiser, alguém que tente. É assim que funciona no Brasil. E enquanto nós pensarmos assim, o único destino
para as nossas vidas é o buraco. E você? Até quando você vai pensar assim? Até quando você vai continuar acreditando em tudo que te dizem? Até quando você vai continuar acreditando que todo político é corrupto só porque o seu é corrupto? Até quando você vai continuar acreditando que todo político é ladrão só porque o Lula está preso por corrupção? Só porque o maior político que o Brasil já teve está condenado por corrupção? Até quando você vai culpar o juiz que prendeu o bandido? Até quando você vai buscar motivos para derrubar o juiz só porque ele prendeu um bandido? Só porque esse bandido te dava migalhas daquilo que ele roubava. Aquele abraço, muito obrigado por tudo. E como diz o nosso amigo Mamãe Falei, questione sempre, questione tudo. Obrigadão, gente. Tamo junto.